Rapaziada, doutor Estafeta na voz. Tô aqui à espera de uma entrega e hoje eu vou fazer um day vlog, lá ele. E o título, como tá na descrição do vídeo, é o que você não que precisa saber em 2026 para imigrar em Portugal. Vai acompanhando a minha rotina, à medida que eu for gravando, eu vou colocando aqui, vou tentar colocar o menos de edição possível para que o vídeo não se estenda muito. Já é? Tamo junto. Acho que a primeira de todas é a crise brutal de arrendamento que está aqui. Não está fácil os aluguéis, não está fácil de se manter, mesmo quem tem aluguel baixo. Está difícil. Pode até parecer que é algo de brincadeira, que a gente fala que não quer que vocês venham, que vocês escutam. Mas a maioria não fala, ou tem vergonha de falar, entendeu? Mas vivem em casas compartilhadas, quartos. E quando você vive assim, não pensa você que vai melhorar porque você está poupando dinheiro. Não, você está pagando o mesmo que uma casa, certo? Só que você mora num quarto, onde você vai ter que dividir com estranhos ou com parente. E isso muitas das vezes é complicado. Só que a maioria não fala isso para vocês. Porque o que eles querem é vender para vocês passagem, NIF, segurança social e entre outros serviços, certo? E eu não tô aqui para falar se isso é certo ou errado. Cada um vê a melhor forma de sobreviver. Mas isso aqui tem sido brutal. Eu conheço uma família que mora num T3, cada um paga 400 euros para um quarto. São 6 pessoas dentro de uma casa, 3 casais, e cada casal tem uma criança. Por aí vocês tiram. Ah, mas se os dois trabalharem, que isso? Aí vai da necessidade de cada um. Mas o aluguel aqui, porque entra aquele looping. Quando você está morando bem próximo das coisas, o aluguel é caro, aí você acaba não tendo vida. Quando você mora longe, o aluguel é mais barato, mas aí é mais difícil de ter trabalho, aí você precisa comprar um carro, precisa achar um jeito de se deslocar. Então isso acaba dificultando e facilitando, vai da necessidade de cada um. E muita gente que vem para Portugal não tem essa realidade de pegar 2 horas de carro para poder ir trabalhar, 1h30, 2 horas de ônibus para poder ir trabalhar, o que acaba dificultando muito. E muita gente vem para cá confiando que o sistema público de transporte funciona bem, e realmente é verdade. Mas se você for morar mais longe, não tem como, as horas não fecham. Você vai passar muito tempo dentro do transporte público. E isso é muito difícil. Então a crise habitacional aqui é muito grande. E quando você finalmente consegue o dinheiro para alugar uma casa, certo? Ah não, agora eu vou juntar. Aí pedem 6 meses de contrato, ou 6 meses de aluguel adiantado, que é o chamado calção. Pedem fiador, pedem contrato de trabalho, pedem um monte de documentação que fica muito difícil, certo? É muito complicado isso, então fica naquele looping do sobe e desce. Aí você consegue vir para Portugal, aí você fica no quarto. Ah não, vai ser provisório. Só que se você não tiver uma estabilidade financeira, um preparo psicológico para poder guardar dinheiro, porque muita gente, eu moro num quarto, aí começa a gastar e não poupa nada. Quando finalmente consegue o dinheiro, quando finalmente acha uma oportunidade de casa, não tem o dinheiro para poder pagar os 6, 7 meses de arrendamento. E isso acaba dificultando a vida de muita gente mesmo, entendeu? Por quê? Você tem que vir pra cá, eu vou morar num quarto. Beleza, isso é normal, eu também morei em quarto. Mas sabe o que eu fiz? Durante 6 meses eu poupei cada centavo, não teve ostentação, não teve nada. E aí, quando finalmente apareceu a oportunidade, eu tinha o dinheiro no bolso. Apareceu e eu tive que dar, naquela época, 1.250 euros para alugar minha primeira casa. Quando eu saí dessa casa, eles falaram, olha, se a gente não vai devolver o calção, você se prepara aí. E o que eu fiz? O dinheiro que eu não ia pagar o aluguel, eu tive simplesmente que me preparar para poder sair. E fiquei totalmente tranquilo, porque o dinheiro que eu ia receber, eu não gastei, mas sempre tendo uma reserva de 2, 3 meses para frente. Mas muitos cometem o erro que, eu tô num quarto, aí mete um iPhone, aí mete um tênis caro, aí faz isso, faz aquilo, que acaba acontecendo o quê? No final você não vê o dinheiro e quando aparece uma oportunidade para você alugar uma casa, você não consegue. Então esse é o primeiro ponto que eu quero ensinar para vocês. Quer vir para Portugal? Vai morar no quarto? Guarda dinheiro, não vive de ostentação, não vive de sushi, não vive de iPhone, não vive de roupa cara, de Primark, disso, daquilo. Guarda seu dinheiro para você, quando aparecer a oportunidade da casa perfeita, você ter o dinheiro para pagar e entrar. Aí o jogo muda. Entendeu? Mas muita gente não está pronto para isso. Vem, fica no quarto, certo? Depois que ficou no quarto, começa a gastar, é iPhone, é Adidas, é Nike, é Puma, é isso, é aquilo, e nunca sobra dinheiro. Quando aparece a oportunidade de uma casa, eles pedem 6 meses. Aí você não tem os 6 meses, aí acaba ficando nessa dificuldade e nesse looping contínuo, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Enquanto eu vou me trocando aqui, eu vou falando com vocês
e explicando que eu estou me preparando para sair para o turno da noite, certo? Mas o outro problema maior é a burocracia. O tal do pode agora, não pode depois, ou não pode agora, depois pode, que acaba complicando muito a nossa vida. A gente que é imigrante, a gente vai em alguns serviços públicos. Eu não estou aqui para falar mal do serviço público, da qualidade do serviço público, longe disso. Muito pelo contrário, são tudo muito bom. Eu estou aqui para falar da dificuldade por você não ter documento, ou ter documento e o documento não ser válido, ou você não ter o documento válido e não ser aceito, que é uma grande questão e uma chatice muitas das vezes, entendeu? Por quê? De uma hora para outra, você tem documento, aí por um erro do governo, você fica ilegal ou fica irregular, aí o governo não te passa o que você tem que fazer, a forma que você tem que fazer, o jeito que você tem que fazer, cara. Isso gera uma insegurança jurídica para você muito grande, que muita gente não consegue entender isso. Ah, você está reclamando de barriga cheia. Não, eu não estou reclamando de ser imigrante, eu não estou reclamando da documentação, afinal foi eu que escolhi vir para cá. Isso é para vocês que estão vindo. Porque, por exemplo, ó, eu estou aqui tem quase 10 anos. Eu estou irregular. O que é irregular? Está sem documento? Não, não. Eu, nesse momento, eu estou passando por uma insegurança jurídica, no qual o AIMA, por um erro deles de sistema, me identificou como estudante. Estive lá no AIMA para resolver, certo? Estive lá, passei a madrugada e a manhã toda para conseguir uma senha, para ser atendido, para quando eu fui finalmente atendido, a mulher virar para mim e falar, olha, envia qualquer outro documento aí, que quando eles verem lá com o seu processo, eles vão corrigir. Peraí, o próprio site do AIMA, tá lá no site do AIMA, dizendo, você não deve enviar documentos que são pertinentes, que não são pertinentes, ou seja, que não pertencem ao seu processo. Você tem que enviar a documentação correta. Eu envio a documentação correta, certo? E o AIMA diz, não, não é assim. Pode enviar qualquer uma. Ou seja, eu estou numa insegurança jurídica que pode o meu documento ser negado, e aí eu tenho que entrar com processo jurídico contra o AIMA para poder resolver, que é uma coisa que eu já estou me preparando financeiramente e psicologicamente para poder entrar com isso. Só que muita gente não fala isso para vocês. Ah, mas você vai vir aqui, vai se legalizar e vai virar um mar de rosas. Tá aí, ó. Agora diz para mim, o que você é diferente de mim? Você sangra igual eu, tem 10 dedos na mão igual eu, você é uma pessoa igual eu que pode estar sujeito ou não a isso. Só que muita gente, no intuito de vender alguns serviços para você, não vão te falar esse tipo de coisa. E você tem que estar preparado para isso. Tem que estar realmente muito preparado, tanto psicologicamente como financeiramente, para poder viver essa situação. Porque vamos imaginar que o benefício seja negado igual o meu. Vamos dizer que a minha renovação seja negada. E aí, o que eu faço? Que jeito que eu faço? De que jeito que eu tenho que agir? De que forma eu tenho que agir? Qual que é a situação que eu tenho que fazer? Entendeu? E muita gente não fala isso para vocês. Então a insegurança burocrática é muito complicada mesmo. Vocês não têm noção o quão burocrático é e o quão difícil é fazer isso. Uma outra parada também muito ruim, mas muito ruim mesmo. É o quê? A crescente crise, graças a Deus, eu nunca sofri, mas eu tenho relatos de amigos, e ultimamente não são todos os portugueses, tá? Não é toda a população portuguesa, mas tem aumentado constantemente com um certo partido que agora está no poder, as coisas de xenofobia, racismo, discriminação, etc, etc. Eu não estou aqui para entrar nesse mérito, mas infelizmente tem aumentado gradativamente ao longo dos anos. Se vocês olharem, tem um vídeo até meu aqui no canal falando sobre isso, mas nos últimos tempos tem explodido muito, muitos casos, muitas críticas, muita gente sofrendo com esse tipo de comportamento aqui, até serviços sendo negados. Então, infelizmente, é uma coisa que muita gente não fala para vocês. Não fala por medo, não fala para vocês por vergonha ou por medo. É difícil, porque até para mim é difícil falar um pouco sobre isso, entendeu? Mas é a dura verdade, que muita gente não fala para vocês. Serviços básicos que muitas das vezes são negados ou que são dificultados. Por quê? Tem um partido aqui que, eu não vou dizer o nome dele para não dar hype para ele, mas que ele é totalmente contra a gente. E acredite você ou não, ainda tem brasileiros que votam nele e que apoiam ele nas redes sociais, mesmo sendo imigrante. O que para mim é uma das maiores loucuras, certo?
E eles apoiam o partido como se fosse o partido que fosse mudar a vida deles, quando na verdade não é. Mas enfim, eu não vou me estender nisso. Então a gente enfrenta muita essa insegurança jurídica, enfrenta tudo isso, a crescente burocratização, a crescente crise da habitação, que é muito difícil. Aqui você vai ter, acredite você ou não, você pode ter a sua casa, você pode ter o dinheiro, mas às vezes as pessoas não vão alugar única e exclusivamente por causa do seu sotaque. Pausa pro whey, né? Antes de sair para trabalhar. Acredite você ou não, você pode ter o seu... eu vou alugar uma casa aqui, achei uma casa e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e vou ter o dinheiro. Ah não, você é brasileiro, não alugo pra você. E você não pode fazer nada. E é a coisa mais normal, tá, gente? É a coisa mais normal. É você ouvir pessoas em rede social, inclusive, falando, olha, não alugo para estrangeiros. Ou então, alugo para estrangeiros com 1 ano de arrendamento pago. Ou seja, você vai pagar 1 ano, e aí no mês seguinte você já tem que voltar a pagar de novo. Você não vai pagar agora e daqui 1 ano você paga de novo. Não, você paga 1 ano e depois fica 1 ano na mão dessa pessoa. Olhar, muitos imigrantes gravam assim, ó, na cozinha ou na sala. Não vai ter vídeo andando na casa, não vai ter vídeo assim, ó, espontâneo, igual aqui. Eu tô na minha casa, é minha casa essa aqui. Se vocês quiserem, até faço um vídeo sobre o valor que eu pago, aonde eu moro, quanto tempo eu tô nessa casa. Certo? Mas ninguém fala isso pra vocês. Você vai ver muita gente fazendo vídeo, olha, moro em Portugal há X tempo e blá 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 blá. Agora eu tô aqui, saindo pra fazer o turno da noite. Certo? Porque eu e a minha esposa estamos num projeto de levantar uma boa grana. Para isso, a gente tem que trabalhar um bocadinho mais. E tem outra coisa muito foda, que é, antigamente, os salários aqui era uma coisa diferente, sempre tinha uma empresa que pagava mais, pagava um pouquinho a mais. Só que o que acontece? Com a crescente imigração e o aumento dos imigrantes, algumas empresas começaram a fazer o quê? Paga o básico. Paga o básico e acabou. Não tem conversa, entendeu? Ah, eu vou pagar 900 para quê se eu posso pagar 800 para um imigrante? E aí o português não aceitava, aí o brasileiro vinha, aceitava, o imigrante vinha, aceitava, e isso foi inflando o custo e piorando os salários aqui. Então, a mesma coisa aqui no aplicativo. Antigamente tinha gente aqui que com conta alugada ganhava muito dinheiro. E hoje em dia, se você entrar numa conta alugada, é a mesma coisa que você pedir para pagar para trabalhar, porque você não consegue ganhar dinheiro. Quem tem conta normal tá pagando para trabalhar, igual eu aqui. Eu tenho que deixar de ganhar muitas das vezes para poder ganhar alguma coisa, mas tem imigrante. Quando eu comecei nisso aqui, entregas de 7, 8, 9, 12, 15 euros eram normais. Hoje são raridade, por quê? A Uber enxergou nisso, aí cai uma dupla para uma pessoa oferecendo 10. O cara, na ganância, vai lá fazer, e na verdade, em vez disso, ele poderia ganhar muito bem 8 em uma só e ficar mais livre para poder tentar fazer outra de 8, ele prefere fazer 2 por 8. E muitas das vezes acontece isso, o que foi dificultando aqui. Hoje eu tenho muitos colegas que já saíram daqui do aplicativo. Eu só não saí porque, graças a Deus, eu tenho as minhas parcerias, tenho as minhas coisas no YouTube, no Facebook, tenho aqui a Vita Strong que me patrocina, então eu ainda consigo fazer alguma coisa, mas tá muito difícil para muita gente. E ninguém fala isso para você, porque isso aqui se tornou uma pirâmide financeira que quem já tá lascado quer que você se entre para deixar ele menos lascado possível. Essa é a grande verdade. Portugueses era muito difícil fazer Uber, fazer Glovo. Glovo, então, nem pensar, quando fazia um Uber. Hoje não, português faz Uber e Glovo e às vezes pega as duas e entrega ao mesmo tempo. Coisa que isso não acontecia antes, porque não era preciso. Hoje, a situação aqui é totalmente diferente. Totalmente diferente do que já foi um dia. E eu falo isso pra vocês não pra minar o sonho de vocês, porque no final a decisão vai ser de vocês, entendeu? No mais é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu fale, se vocês querem que eu aborde qualquer tema. Eu vou fazer um vídeo mostrando a realidade para você dos vídeos de mercado, a realidade dos vídeos de compras, de preço, o quão é preço, ou como que funciona, de que jeito que funciona aqui, para muita gente, para vocês verem que a realidade aqui é outra totalmente diferente, entendeu? E eu vou mostrar
um outro Portugal para vocês. No mais é isso, tamo junto e até logo.